Beleza, vamos lá. É, Ontem a gente já falou um pouco aqui sobre essa propriedade, a propriedade que os retângulos têm, as propriedades que os losangos têm também, tá? São propriedades diferentes, a gente tinha visto três propriedades relacionadas ao paralelograma, eu pedi que vocês anotassem, tá? Depois a gente vai revisar elas ali. Quem não escreveu ainda, por favor, escreva um cantinho do caderno aí, porque a gente vai precisar delas o tempo todo para ficar folheando o livro para lá e para cá. É meio chato, então anota no caderno aí para vocês lembrarem dessas propriedades. E aí cada uma das figuras diferentes ali que tem, no caso o retângulo vai ter uma propriedade, o losango vai ter uma propriedade, e o quadrado, como é a mistura do retângulo com o losango, vai acabar tendo as duas propriedades ao mesmo tempo, tá? Então vamos lembrar aqui, ó, a propriedade que é do retângulo vai ser a propriedade de que as diagonais têm o mesmo tamanho, tá? Então a gente precisa lembrar dessa propriedade ali, que as diagonais são congruentes, têm o mesmo tamanho. Agora tem uma chuva de pessoas. Olha! Tá. As propriedades aqui da diagonal têm o mesmo tamanho, tá? Então a propriedade do retângulo é essa, eu até já anotei aqui, deixa eu só trocar meu quadrinho aqui de lugar. Eu troquei, coloquei essa propriedade aqui, a propriedade do retângulo, que as diagonais são congruentes, mas é a mesma coisa de dizer que as diagonais têm o mesmo tamanho, tá? E a outra propriedade ali, que é a do losango, que está na próxima página, aliás, na mesma página aqui, ó, é que as diagonais são perpendiculares entre si, tá? Aí, como consequência delas serem perpendiculares entre si, vai acabar também que elas são bissetrizes de cada um dos ângulos. O que é bissetriz dos ângulos? Bissetriz significa dividir em dois pedaços iguais, no caso, em relação aos ângulos, tá? Então, significa que, vamos supor aqui, ó, deixa eu fazer um desenho para facilitar o entendimento de vocês aqui, ó. Se eu tivesse... Opa, apaga. Se eu tivesse aqui, ó, um losango. Para quem não lembra o que é losango, a gente na bandeira do Brasil tem o losango ali amarelo aparecendo, então não ficou bonito aqui. A propriedade de ser losango é que tem todos os lados iguais. Tá, passa. E aqui, tá. Vamos fingir que essa figura aqui tem realmente todos os lados iguais, tá? Então vamos supor aqui, eu vou colocar números para ficar mais fácil. Aqui, vamos supor, tem 8 centímetros. Aqui também vai ter 8 centímetros. Aqui também vai ter 8 centímetros. E aqui também vai ter 8 centímetros, tá? O lado dessa figura aqui são 8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros. Ok. Se eu pegar e fizer as diagonais disso aqui, ó, cortar essa diagonal aqui e cortar essa diagonal aqui, uma característica que a gente vai ter vai ser o seguinte: o ângulo formado entre as diagonais é um ângulo reto, então aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, e vamos supor que aqui embaixo eu vou colocar um número, vou pensar num número aqui, ó. Vamos supor que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 100 graus, tá? O todo aqui é 100 graus, então aquele ângulo mede 100 graus. Se esse ângulo mede 100 graus, 50 graus vai estar desse lado e 50 graus vai estar desse lado. Por quê? Porque as diagonais são bissetrizes. Isso significa o quê? Que divide em dois pedaços iguais. É como se a gente tivesse um pedaço de pizza e eu dividisse exatamente na metade, metade para cada pessoa, tá? Então aqui, ó, é a bissetriz, no caso, vai dividir exatamente na metade. Então, 50 graus desse lado aqui. Então, deixa eu fazer uma escrita aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, vai ser 50 graus, no caso o ângulo, né? E esse pedacinho aqui também vai ser 50 graus, tá? Cada pedacinho ali vai ter 50 graus. Isso é importante que a gente lembrar, tá? Então, a primeira propriedade é que, aliás, é a mesma propriedade, né? Vai estar escrito na mesma linha, mas que as diagonais se dividem, vai ter um ângulo de 90 graus entre elas, e aí se vai ter 90 aqui, aqui também vai ser 90, tudo vai ser 90, né? E o ângulo em cada uma das pontas aqui vai ser dividido ao meio, então vai ser a bissetriz. Então, vamos supor, se aqui é 100, aqui desse lado vai sobrar 80, e aí também vai estar dividido na metade, então esse pedacinho aqui de cima vai ser 40, esse pedacinho aqui de baixo vai ser 40, 40 aqui, 40 ali, e pronto, tá vendo? Então fica tudo bem fácil, bem dividido ali em 4 triângulos aqui no meio,
E aí a gente consegue contar cada um desses ângulos, porque aqui tem 90, e aqui eu também falei para vocês qual é o tamanho, é só dividir por 2, então, cada um desses pedacinhos e pronto, tá? Então é bem fácil o lance aqui do losango também, tá? Então, a propriedade do losango é, deixa eu voltar aqui para vocês lembrarem qual que é, ó. As diagonais têm um ângulo reto entre si, e a consequência disso é que vai ser bissetriz aqui em cada um dos lados. Então a gente acaba tendo que gravar 5 propriedades. Quem são essas 5 propriedades? Uma propriedade do retângulo, uma propriedade do losango e mais 3 propriedades aqui que são do paralelogramo. O que é paralelogramo mesmo? Alguém fala para mim o que é? O que é um quadrilátero? Tem aquele negócio paralelo, né? Paralelo é Isso. quando os lados são paralelos. Isso, perfeito. Então é um quadrilátero que tem os lados paralelos. Então, 2 a 2 eles vão ser paralelos. Como é que é essa figura? Vamos supor aqui, deixa eu desenhar um paralelogramo para a gente. O paralelogramo vai ser, deixa eu pegar aqui a canetinha, vamos supor aqui embaixo eu tenho uma figura. Opa, não ficou, né? Não ficou nem reto para ser paralelo, né? Então vamos supor aqui que eu tenho, vamos fingir que isso aqui está reto, tá? E repare o seguinte, não necessariamente precisa estar nessa posição, ele podia estar girado, podia estar em qualquer posição, mas a ideia é que se eu continuasse essa reta aqui, ó, se eu continuasse essa reta aqui, se eu continuasse essa reta aqui também, essas retas, elas nunca iriam se encontrar, elas seguiriam toda a vida reta, literalmente, e nunca se bateriam uma na outra. Então, essa é a característica de ser paralelo. E a mesma coisa eu ia fazer com essa reta aqui, ó. Se eu continuasse essa reta aqui e continuasse essa reta aqui, elas também nunca se encontrariam, tá? A ideia não é porque não está encontrando na minha folha que elas não vão se encontrar, tá, gente? Tipo, minha folha pode ser pequena e se tiver inclinado vai acabar se esbarrando em algum momento. Não, a ideia é que realmente nunca vão se encontrar, tá? Então, quando eu falo que a figura é um paralelogramo, significa que as retas que são base aqui do lado nunca vão se encontrar. Deixa eu melhorar aqui esses pontinhos aqui para aparecer um pouquinho melhor, porque o vermelho ficou meio apagado. Pronto. Então, o paralelogramo é isso. É uma reta que nunca vai se encontrar. Tá? São 2 pares de retas que nunca vão se encontrar. E aí tem 3 propriedades. Quais são essas 3 propriedades? A primeira, que os ângulos opostos são congruentes e os adjacentes, quer dizer, os vizinhos, são suplementares. Traduzindo isso em palavras um pouco mais fáceis. Os ângulos que são opostos são tipo isso aqui, ó. Esse daqui é oposto a esse, tá vendo? É oposto, um do lado do outro. E o outro aqui que são opostos, ó, esse daqui de cima vai ser oposto a esse de baixo, ok? Agora, quando eu penso em ângulos adjacentes, significa ângulos vizinhos. Quem que são os vizinhos do verdinho daqui de baixo? Vai ser os 2 vermelhos. Quem que vai ser os ângulos adjacentes desse vermelhinho aqui de baixo? Vai ser os 2 verdes, tá vendo? Então, adjacentes são aqueles que estão do lado. Oposto é aquele que não é vizinho, tá vendo? É como se fosse o cara do outro lado da rua. E o vizinho vai ser os caras que estão morando do meu lado aqui. Um do lado, outro do outro, tá? Então, ângulo oposto do outro lado da rua. Adjacente é um do lado e o outro do outro. Beleza, tá? Então, tem essa característica. Quem é oposto vai ser igual. E esse aqui, ó, o verdinho com o vermelho somados, né? Um vermelho com um verde vai dar 180. E esses negócios de ângulo suplementar, a gente já estudou no ano passado, tá? Tem que lembrar que quando eu somo 2 ângulos que são suplementares, dá 180. Beleza, então essa aqui foi a nossa primeira informação ali daquela primeira propriedade do paralelogramo. A segunda propriedade é, os lados opostos são congruentes. Opa, mas a gente acabou de falar um lance de congruente oposto, mas a gente estava falando de ângulo, aqui eu estou falando de lado. Então os lados opostos também vão ser congruentes. Traduzindo isso em palavras. Vamos supor que aqui, ó, eu tenho 5 centímetros. Se o meu lado oposto é congruente, significa que esse cara aqui desse lado, que é oposto a ele, também vai ter o mesmo tamanho. Se lá em cima a gente tem aqui, ó, 8 centímetros, qual é o tamanho da reta daqui de baixo? 8 centímetros também, tá vendo? Então a ideia é que os lados opostos, tá vendo, são congruentes,
Ok, essa é a segunda propriedade que a gente tem. E a terceira propriedade, vamos ver qual que é. Terceira propriedade é as diagonais se cortam no meio. Isso significa o quê? E quando eu passar as diagonais aqui nessa figura, vamos lá. Vamos supor, vou pegar aqui branquinho. Vamos supor, peguei a diagonal aqui, ó. Tchum. Peguei essa diagonal aqui. Pum. O que que aconteceu? Esse pedaço aqui, ó, daqui até o meio é o meio mesmo. E daqui até aqui vai ter o mesmo tamanho. Então, vamos supor que aqui no meio fosse 2 centímetros. Esse tamanhozinho do centro até a outra ponta também vai ter 2 centímetros. Entenderam? É essa ideia que a gente está falando, que as diagonais se cortam no meio. Quando a gente tiver diagonais do paralelogramo, elas vão se cortar no meio. Então é bem fácil também essa propriedade, tá? São essas 3 propriedades, a gente já escreveu no outro dia. Na dúvida, vocês voltam ali no livro. Tá bem grandão aqui, ó, paralelogramo, na página 132. E aí vocês começam a olhar as propriedades. Primeira propriedade, segunda propriedade, terceira propriedade. Exercício, exercício, exercício. Aí esses exercícios aqui a gente já fez e a gente já corrigiu. Aí a gente agora vai fazer os exercícios da próxima parte, que é a parte de retângulo e losango. E aí cada um vai ter uma propriedade, ó. Aqui a propriedade do retângulo, como eu falei, as diagonais têm o mesmo tamanho. A outra propriedade aqui do losango, as diagonais têm um ângulo reto e divide os ângulos no meio. E agora é exercício. Então, a gente vai poder fazer agora, né, nesses próximos minutinhos, a página 135. E aí depois eu explico o trapézio na próxima parte da aula, tá? Então, vamos fazer a página 135 agora, antes da gente ir para o intervalo, tá? Então, vou deixar aqui mais exposta para vocês. Aliás, tem alguma pergunta? 135? Isso, 135. 135. Vou escrever aqui. Peraí. Página 135, tá? Aí a gente vai fazendo, vai perguntando e a gente vai trabalhando em cima dessa página. Tem que pegar as propriedades ali e ir fazendo cada uma delas, mas é bem fácil. Ah, e o que é esse monte de símbolo que aparece aqui, professor? É só vocês lerem o que está escrito aqui, ó. Esse primeiro aqui do igual é o congruente, esse daqui, ó, ele é perpendicular, porque é como se fosse o perpendicular mesmo que a gente tem ali. Sempre quando eu explico, eu ainda faço um T assim na mão para vocês lembrarem que é o perpendicular, né? O chão e a parede. E aí os outros símbolos vão aparecendo aqui e a gente vai falando, tá? Então façam aí a página 135, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para facilitar a visualização de vocês, tá? Aqui, ó, esse aqui e esse daqui. Pronto, assim, bem grandão. Aí vocês conseguem, quem não tá com o livro aí, consegue fazer um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo descer. Não, não dá, tem que reduzir um pouquinho aqui, vou para 110, talvez. Melhorou um pouquinho, a gente consegue. Pelo menos o 41, 42 inteiro. Tá, beleza. Trabalhem aí. E aí vão perguntando se forem aparecendo dificuldades, tá? Vou mutar meu microfone. Uma outra coisa, tá, pessoal, que é importante. Abram a câmera de vocês, tá? Tipo, isso já tá bem falado, já todo mundo já sabe, não precisa ficar fechando a câmera. Deixa aberta aí que eu preciso ver vocês trabalhando, ver se vocês não estão aí no Minecraft, em qualquer outra coisa. Professora, eu só vou tomar água, já vou ligar a câmera. Beleza. Professor, Aquele R é reto? Como assim? O que quer dizer isso aí com R é Peraí. reto? Qual exercício ali? O ângulo R é um ângulo reto, se a gente olha lá na figura. Sim ou não? Mas ângulo reto é qual mesmo? De 90 graus. Ah, tá. Tá bom. professor,
Fala. Ali na C tem o R, o M, aí tem um símbolo ali. O que que é mesmo? Isso, exatamente aquilo ali que eu falei. É o Tzinho de cabeça para baixo, que significa perpendicular. Você olha aqueles dois ali, ó, o RM, no caso, o segmento RM, que sai lá de cima e vem aqui para baixo. Ele vai ser perpendicular ao HP, quer dizer, ele está cortando ali num ângulo de 90 graus, sim ou não? Olha, o de cima em relação ao de baixo ali. Ele está cortando em 90 graus? Sim, é a propriedade que a gente tem Sim. Só um instantinho, Gabriel, tô falando ainda. É a propriedade que a gente tem ali do losango, tá vendo? Se a gente voltar a página aqui, ó, vou voltar um pouquinho a página só para vocês verem, tá? Ó, ele acabou de dizer, ó, as diagonais do losango são perpendiculares. Esse símbolo aqui significa exatamente perpendicular. Esses dois caras que ele falou, ó, R e M e PH, são as diagonais do losango? São. Então você vai dizer sim, eles são as diagonais e são perpendiculares. Fala, Gabriel. Ah, é que assim, ó, tipo, quando tem aquele chapeuzinho em cima, significa que é ângulo, né? Isso. E quando tem o tracinho em cima, significa segmento. Tá. Aquele igual com o tio em cima é congruência, né? Exatamente, Enzo. É congruência.
Aquelas duas barrinhas significam o quê? De lado. Significa paralelo. Que no caso, o tal lado vai ser paralelo ao tal lado. Understanding. Entendeu? O que significa o T de cabeça para baixo? O T de cabeça para baixo significa que é perpendicular. Ah, tá, obrigada. Nada. Mas tem que terminar isso até o fim dessa aula, né? Até o intervalo. A gente consegue terminar boa parte ali, porque tem umas que são só afirmações, é verdadeiro, é falso. Então, assim, conta para fazer, tem umas 2 ou 3 no máximo. O resto é só para analisar ali o que tem que entender, o que é, o que não é, tá bom? Professor, agora que eu percebi, eu estava pensando aqui e eu não lembro de nada que você falou antes da aula. Eu só lembro que eu abri o livro e eu estou fazendo isso daqui. E o que são os lados opostos? Vou te mostrar na figura. Você explicou isso, né? Acabei de explicar. Eu 5, sei. 5. Tá vendo? Do Ai, outro lado, oposto. não é que tipo, eu não me lembro de nada. Eu só lembro que eu estava com a cabeça na lua aqui. Tá bom, então volta para a Terra, Enzo.
Já conseguimos corrigir a 41 e a 42, que é basicamente ali só de resposta de sim ou não, ou tem alguém ainda que não terminou as duas? Eu ainda não terminei. Teve ali a C e a D, que era sobre a medida de abertura dos ângulos, que eu não fiz. Tá, então vamos esperar mais 2 minutinhos ou 3 minutinhos, aí a gente já começa a corrigir essa parte ali antes da gente sair para o intervalo, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos corrigir ali o primeiro. Vamos entender o que está acontecendo. Observe esse losango RHMP e depois assinale apenas as afirmações que são corretas para ele e para qualquer losango. Vamos entender então ali, olha só. O ângulo que está lá na pontinha, que é o R, ele é um ângulo reto? Não é, tá? Então a A não é verdadeira. A B, o R vai ser congruente, o ângulo R vai ser congruente ao ângulo M. Sim, é verdade, porque todo losango também é um paralelogramo. E o paralelogramo tem os ângulos opostos congruentes. Logo, o R e o M são congruentes. Próxima. O lado RM vai ser perpendicular ao lado HP, de fato, né? Porque olha só, RM vai ser uma diagonal, HP é outra diagonal, e a propriedade que a gente tem do losango é que as diagonais são perpendiculares. E esse símbolo aqui, ó, é exatamente isso. Está falando, olha, esse segmento aqui vai ser perpendicular a esse. Como isso aqui é um losango, de fato vai ser perpendicular. A próxima aqui, ó, RM vai ser congruente ao HP.
Isso é falso, tá? Porque para ser congruente, teria que ser retângulo. Porque a propriedade do retângulo é que as diagonais são congruentes. Isso aqui é um losango. Não, a gente não sabe se é congruente ou se não é congruente. Claro, se a gente tivesse um quadrado aqui, aí seria congruente, porque ele vai ser tanto losango quanto retângulo. Mas essa afirmação aqui, a D, não é verdadeira. Então, por enquanto, a gente tem a B e a C como verdadeira. Vamos para a próxima. A afirmação E aqui, ó. OH, no caso OH, então a metadinha de cá vai ser o mesmo tamanho do que a metadinha de lá, o OP. É verdade, né? Porque a gente acabou de ver que um losango também vai ser um paralelogramo. E no paralelogramo, isso aqui é verdade, que as diagonais se cortam ao meio. E, de fato, como isso daqui também é um paralelogramo, OH tem o mesmo tamanho do que OP. Beleza, então é verdade aí também. A próxima. O ângulo MOP, vamos entender o MOP. MOP. Então, é esse ângulozinho aqui de baixo, aqui, ó, como se estivesse olhando só para o P e para o M, tá? Então, ele é um ângulo reto. E isso é verdade. Por quê? Porque a gente sabe que a propriedade do losango, que o ângulo formado entre as diagonais vai ser um ângulo reto, porque a gente está falando que é perpendicular, então é a mesma coisa que falar que é reto. Então, esse aqui, a afirmação F, também é verdadeira. Vamos para a próxima. A G. HMP. Então, vamos lá. HMP. Então, esse ângulo grandão aqui, essa boquinha grandona aqui da parte de baixo, vai ser congruente ao ângulo MPR. Isso é falso, olha só. O ângulo aqui de baixo não tem o mesmo tamanho do que esse ângulo aqui do lado, tá? Na verdade, esses dois aqui, eles são suplementares, tá? Então, não é verdade essa afirmação G. Vamos para outra. RPO. Vamos lá entender. RPO. Então, esse ângulozinho aqui, ó, a metadinha daqui, esse pedacinho fechado aqui que está olhando para cá, do P. Então, vamos lá. RPO vai ser congruente a MPO. Então, MPO. Tá, então essa metadinha daqui de cima vai ser a mesma coisa que essa metadinha daqui de baixo. É congruente? Sim, vai ser congruente, porque a gente sabe que os ângulos do losango são bissetrizes. Então, esse pedaço aqui de cima vai ser a mesma coisa do que o pedaço aqui de baixo. Verdade. Próxima. RP vai ser congruente a PM. RP vai ser congruente a PM? Sim, porque a definição que a gente tem do losango é que os lados dele são iguais. E como esse aqui é um lado e como esse de baixo aqui também é um lado, isso aqui vai ser congruente. Fato. A próxima. RH vai ser paralelo a PM. Sim, é verdade, porque a gente tem que o losango também vai ser um paralelogramo. Então, esse lado aqui de cima, no caso que está à esquerda, vai ser paralelo a esse lado que está à direita aqui embaixo. É verdade. A próxima. OP vai ser o mesmo tamanho ali do que OM. Vamos pensar aqui, ó. OP do que OM. Essa afirmação aqui é falsa, tá? Porque a gente está medindo aqui os pedaços de diagonais diferentes, tá vendo? Essa aqui é a nossa diagonal menor aqui. Metade dessa diagonal menor vai ter o mesmo tamanho que metade dessa diagonal maior? A gente não sabe, tá? Então, não tem como afirmar. A próxima. O OR, tá? OR lá em cima, vai ser a mesma coisa do que a RM, então lá de cima até aqui embaixo, dividido por 2. Isso vai ser verdade, porque a gente sabe que as diagonais se cortam exatamente na metade. Isso é uma propriedade que a gente tem lá do paralelogramo. Então, isso aqui também vai ser verdade, tá? Então, RM dividido por 2, quer dizer, metade do RM, que é a diagonal maior, vai ser, de fato, a distância do O até o R. Beleza. Deixa eu ver que horas são aqui, só para a gente não se perder no horário. Ainda tem mais 5 minutinhos, a gente pode corrigir a 42 também, tá? Olha só. Considere as definições. Fala. Você pode repetir todas as letras ali, porque eu acho que eu anotei errado. Só falar, tipo, A, B. Tá. Quem vai ser verdadeira? A C, a D, a... Cadê a outra aqui? A MOP também vai ser verdadeira, no caso a F.
Deixa eu ver mais quem aqui. HMP. HMP. Não. Deixa eu ver aqui. RPO. RPO. A H vai ser verdadeira. RP. PM. RP. A I vai ser verdadeira. A J vai ser verdadeira. E a L vai ser verdadeira. Tá? Vamos lá, vamos para 42. Considerando as definições e as demonstrações já feitas, lembrando que todo quadrado é um quadrilátero convexo, um paralelogramo, um retângulo, um losango. Responda os itens. Tá, então o que ele falou aqui em cima? Ele está falando que o quadrado é um megazord, que mistura todas as coisas ao mesmo tempo, tá? Então o quadrado tem todas as propriedades que a gente vai ter e que a gente viu até agora. Como são os lados opostos de um quadrado? Eles vão ser do mesmo tamanho e paralelos. O quadrado é um polígono regular. Vamos entender o que é polígono regular. Essa definição a gente já viu lá no 7º ano. Polígono regular é aquele que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Sim, é verdade. O quadrado é um polígono regular. A próxima aqui, ó, AC. Qual é a soma das medidas da abertura dos ângulos internos de um quadrado? Isso a gente sabe também, porque a gente falou que todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360. Como o quadrado é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos vai ser 360. AD. Qual que é a medida da abertura de cada um dos ângulos externos de um quadrado? Olha só. O ângulo interno de um quadrado é 90 graus. O ângulo externo vai ser 180 menos o ângulo interno. Então, 180 menos 90 sobra 90 também. Então, a medida de cada um dos ângulos externos do quadrado vai ser 90 igual ao ângulo interno, tá? Então, aqui a D é só 90 graus a resposta. A próxima, AE. As diagonais de um quadrado são congruentes? Sim, porque um quadrado ele é um retângulo, está bem escrito aqui em cima. E no retângulo, as diagonais são congruentes. A próxima. As diagonais de um quadrado se interceptam no ponto médio? Sim, vão se interceptar no ponto médio, porque a gente sabe que o paralelogramo se intercepta as diagonais no ponto médio. Como o quadrado é um paralelogramo, isso vai ser verdade também. As diagonais de um quadrado são perpendiculares? Sim, porque o quadrado também é losango, está aqui em cima, ó, ele é um losango. E a gente sabe que as diagonais de um losango, elas se cortam de forma perpendicular. E a última aqui, ó, H. As diagonais de um quadrado estão sobre a bissetriz dos ângulos internos? Sim, porque a gente acabou de falar que ele também é losango, e as diagonais de um losango se cortam, são bissetrizes daqueles ângulos ali. Beleza, então corrigimos a 42, a gente vai fazer um intervalinho até 10h20 e vocês voltam às 10h20, tá? Até já!